Olá, pessoal. Então, como nós estamos impossibilitados de continuar nossas aulas presenciais, vamos continuar aqui por meio desse vídeo, assim, porque dá para dar uma explicada, né, rápida para vocês sobre os assuntos que ainda temos a tratar. Então, só voltando um pouquinho de onde nós paramos na última sexta, lembrando da composição dos nossos ossos, né? Então, nosso sistema esquelético aí, os ossos são constituídos, né, 70% de matéria inorgânica, que são sais minerais. E se vocês lembrarem, nós falamos principalmente que é o cálcio e fósforo, né, que aí juntos vão formar o fosfato de cálcio, que é importante para dar essa estrutura mesmo para os nossos ossos. E 30% são constituídos de matéria orgânica, principalmente a osteína, que é formada, né, de 95% de colágeno, 5% de mucoproteína, que vai dar uma certa resistência para esse nosso osso. Lembra que a gente falou, se ele fosse totalmente rígido, ele seria como se fosse um vidro. Qualquer pancada, ele iria quebrar. Então ele tem essa resistência dada pelo colágeno. E nós chegamos a falar também da composição desses nossos ossos, além da composição dos nossos ossos, nós falamos da estrutura deles, né? Principalmente desses ossos longos, que nós falamos que eles têm essas partes, diáfises, epífises e metáfises. Se vocês lembrarem, as epífises nós falamos que são as pontas dos ossos, então as cabeças dos ossos, são as chamadas epífises, e a parte do meio mesmo, a parte do corpo do osso, é a chamada diáfise. Né? Nós falamos isso. E se vocês lembrarem ainda, né, daqueles termos proximal e distal, a epífise proximal, então vai ser aquela cabeça do osso que está mais próximo do local de origem daquele osso. Então, por exemplo, lembra do osso húmero, que é esse osso que nós temos no braço. Esse osso do braço, essa região proximal dele, né, que é a região de início do osso, está próxima à região do ombro. Então, a epífise proximal do osso é a epífise que está colada ao ombro, enquanto a epífise distal vai ser a epífise que está na região de cotovelo. Tá? Além disso, das epífises e das diáfises, nós temos as chamadas metáfises. Metáfise fica como se fosse fazendo a junção entre epífises e diáfises. Tá? Então fica aqui bem no meiozinho. É uma partezinha menorzinha, mas está aqui, entre as epífises e as diáfises. Tá? Essa junçãozinha aqui entre diáfises e epífises. Além disso, né, nós começamos a falar das características, né, dos ossos, que eles têm dois aspectos, que é a parte compacta e a parte esponjosa. Então, nas regiões de epífises, esses ossos eles costumam ser mais esponjosos, né? Tanto que aqui nessa imagem vocês observam que ele é cheio de poros. Tem vários poros aí, nós chegamos até a comentar, brincamos, da relação do osso do frango. Alguns de vocês já fizeram isso, já foram lá, quebraram, morderam o osso do frango, viram que aqui nessa região mesmo de cabeça do osso é mais poroso mesmo. Enquanto, né, o corpo do osso é mais compacto. Então é mais rígido, né, digamos assim. Ainda temos outras estruturas, né, relacionadas aos nossos ossos que nós precisamos completar, precisamos de falar, que são as chamadas saliências e as depressões. Saliências, por exemplo, nós temos aqui na cabeça do fêmur. Fêmur é um osso que todo mundo conhece, né, que é o maior osso do nosso corpo, que está na região da nossa coxa. O fêmur, ele tem essa cabeça, ele tem essa saliência, essa protuberância aqui que vai fazer a ligação desse osso com os ossos do nosso quadril. Então isso aqui é uma chamada saliência. Por outro lado, nós temos as vértebras, que são os ossos da nossa coluna, que ela tem uma depressão. É como se fosse um fundinho, formasse uma espécie de fundo ali. Tá? É uma depressão. E tanto a saliência quanto a depressão, ela pode estar ligada, relacionada, né, com uma articulação ou não. Ou pode ser sem articulação também. Nós vamos ver vários exemplos de ossos aí que tem algumas depressões com articulação ou sem articulação, da mesma forma a saliência, com ou sem articulações. E aqui só para a gente mostrar, né, mais alguns exemplos, tem a questão aqui da cavidade glenoide articulada. Então, uma cavidade aqui é uma depressão, né, um exemplo de depressão. E tem um outro exemplo de depressão aqui, perdão, que está escrito vértebra não articulada. Isso aqui não é uma vértebra, isso aqui é o nosso osso húmero, tá, que está presente no nosso braço.
mostrando aqui para vocês a composição, né, a quantidade de ossos que nós temos. Então, no total, nós temos, em média, 206 ossos no nosso corpo. Falo em média 206 ossos porque podem ter variações de uma pessoa para outra. Tem aquelas variações que nós conseguimos ver facilmente. Por exemplo, uma pessoa que não tem algum membro, que não tem um braço, que não tem uma perna, claro, ela vai ter uma quantidade de ossos a menos, né? Nós falamos também na semana passada que tem pessoas que têm alguns ossos a mais, né? Lembra que chegamos a falar que uma pessoa pode ter um dedo a mais, por exemplo? Então pode aumentar a quantidade de ossos aí para ela. E além disso, tem um tipo de osso que algumas pessoas podem desenvolver. Então pode aumentar essa quantidade de ossos para ela, tá? Mas no geral, nós temos 206. E eles são divididos dessa forma. Então na região de cabeça, região do crânio, nós temos 28 ossos. Se vocês, dependendo de onde forem pegar para estudar, às vezes vocês vão ver que está falando que são 22 ossos. É porque na cabeça nós temos também os chamados ossículos do ouvido médio, né, que são os ossinhos que estão aí relacionados com a nossa audição. E algumas literaturas contabilizam e outras não, tá? Quando vão fazer aí um esquema desse, um quadro como esse. Mas para tirar dúvidas, a gente contabiliza. Então, na cabeça temos esses 28. No tórax temos 25 ossos, que são praticamente as nossas costelas, e o nosso osso externo, que é o osso na frente, né, do tórax. Na nossa coluna vertebral nós temos 26 ossos. Ainda vamos ter esse ossíoide. Esse ossíoide é um osso que vai dar suporte para nosso crânio, né, para fazer essa junção de crânio com pescoço. E aí nós temos nossos membros superiores com 64 ossos, sendo 32 de cada lado. E temos os membros inferiores, as nossas pernas, com 31 ossos de cada lado. E aqui a classificação dos nossos ossos, né? Só para a gente finalizar. Então, os nossos ossos eles podem ser classificados de acordo com o tipo deles mesmo, com as características principais deles. Nessa primeira slide, a gente vê os ossos longos, por exemplo. Ossos longos são caracterizados como aqueles que têm o comprimento maior do que a largura. Então, como osso longo, nós temos aqui o exemplo, o osso fêmur, que é o nosso maior osso, né, do corpo humano. Então, ele é um grande exemplo aí de um osso longo. Então, ele tem um comprimento maior do que a largura. Por outro lado, nós temos os ossos curtos. Os ossos curtos não necessariamente ele precisa ser um cubo certinho, um quadradinho, não necessariamente. Mas visivelmente você consegue ver que ele é curto, que ele é pequeno, né? Nesses ossos curtos, vocês conseguem, aqui como exemplo, nós temos os ossos da mão. Na mão a gente tem uma região que chama carpo, então bem na região de punho. Nessa região nós chegamos a citar na semana passada que nós temos 8 ossos. E esses 8 são considerados ossos curtos. No próximo slide a gente vê os ossos chamados ossos laminares. Esses ossos laminares, eles podem ser chamados também de ossos planos ou ossos achatados, tá? Esses ossos laminares, né? Aqui, por exemplo, estão os ossos da nossa calota craniana. Então a gente tem o osso frontal e os dois ossos parietais e atrás aqui o nosso osso occipital. Todos eles são considerados ossos laminares. E aqui ainda nós temos outros grupos, né, que são considerados intermediários. Nós temos os ossos alongados, por exemplo, o osso da costela, né? Os ossos da costela, nós temos, né, 12 pares de costelas, e eles são chamados de alongados por causa disso. Eles são ossos grandes, mas eles não são retinhos como aqueles ossos longos. Eles têm uma curvatura. Por isso que eu não posso chamar eles de ossos longos. Eu posso chamar eles de ossos alongados. E aqui eu tenho os ossos pneumáticos. Exemplo é o osso esfenoide. Esse osso esfenoide, ele está na região de crânio, tá? E quando eu falo esse prefixo pneu tem relação com ar. Então, quando eu falo que tem um osso pneumático, é porque aqui dentro desse osso eu tenho algumas cavidades que vão ter relação com ar, para permitir mesmo a passagem de ar. E ainda outros tipos de ossos, né? Que eu posso ter os ossos irregulares,
por exemplo, as nossas vértebras. Nossas vértebras são os ossos da nossa coluna. Cada região da coluna vai ter uma diferença em relação a esses ossos, mas ele não tem uma forma específica. Eu não posso caracterizar aqui como um osso longo, mas ele também não é um osso curto, ele não é alongado, ele não tem uma forma característica assim de algum desses outros tipos. Por isso que eu digo que ele é um osso irregular. Tá? Aqui do lado eu tenho os ossos chamados ossos sesamoides. Um grande exemplo de osso sesamoide é a nossa patela. Patela é o osso do joelho. Se vocês pegarem no joelho de vocês, vocês vão sentir até que esse ossinho ele é um pouco móvel. Ele consegue movimentar um pouquinho para os lados. É um exemplo de osso sesamoide. E mais aqui embaixo está escrito os ossos suturais, né? Que são os ossos aí do crânio mesmo, por exemplo, né? São chamados de ossos suturais porque tem esses risquinhos aqui que são chamados de suturas, que é a união entre os ossos, tá? Que nós vamos ver mais pra frente também. E só pra gente finalizar por hoje, né, nós temos aí a divisão do nosso esqueleto. Nós também chegamos a comentar em sala que nós temos o esqueleto axial, que o esqueleto axial que está representado aqui de azul, né? É como se fosse o eixo do seu corpo, como se fosse o centro do seu corpo. E temos o esqueleto apendicular, que é o que está de amarelo. Apendicular é como se esse termo, né, apendicular, vem de pêndulo, vem de que está pendurado. Então, esse esqueleto apendicular é basicamente constituído dos nossos membros. Membros superiores, nossos braços, e membros inferiores, as nossas pernas. E aí, nós vamos continuar nas próximas aulas aí que eu vou gravar para vocês, falando do crânio principalmente, né? Começando pelo crânio e posteriormente dando continuidade ao nosso sistema esquelético, tá? Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tiverem, podem me chamar.